Fala, meu povo, aqui bancada na tela da Band desse sabadão, depois de mais uma semana daquelas no nosso futebol cearense. Olha, a gente vai falar de Fortaleza na Libertadores, preparações também para o jogo contra o Internacional e vai falar muito de Ceará contra a equipe do Juventude. Um jogo fora de casa e importantíssimo para o Clube Alvinegro, que busca a sua vitória fora de casa nessa temporada, ainda que está sofrendo um pouquinho mais. E estamos aqui com os homens de preto. Porque os três, hoje. Armandinho, como é que tá? Tudo bem? Tudo em paz, Pepe. E aí, Osh, tranquilo Pepe? também? Tudo em paz, tranquilo. Rapaz, temos muito o que falar essa semana, não é? Muito, né? Lamentar, né, a situação, né, que aconteceu lá no Chile. E a preparação do Ceará tem uma semana aberta, algo raro, né, nesse calendário. Sim. Importante aí para preparar, condicionar para o jogo de hoje contra o Juventude. E você, Armandinho, o que é que Mais tem ou dessa menos semana? isso. Saudar aí nossa audiência. A gente não queria estar falando aqui das coisas que ocorreram com o Fortaleza, queria estar falando de futebol, da parte tática, da evolução, da melhora, mas não. Vamos falar aí dessa lamentável, né, situação que ocorre dentro aí dessa noite de Libertadores. E antes da gente falar um pouquinho desse momento tenso, vamos falar do jogo em si. Fortaleza e Colo-Colo jogam ali em torno de 70 minutos de um jogo e durante os 70 minutos, os primeiros 45, na minha visão, não agradaram. Fortaleza sofreu e sofreu muito. Creio que você concorde ou não concorda, essa é a minha dúvida. Pepe, eu discordo um pouquinho porque eu tô pegando o recorte da temporada, né? Muita gente falando o contrário, mas vendo o recorte da temporada, vamos pro Fortaleza e Mirassol e Fortaleza. Foi um amasso, com um monte de chance clara, com bola batendo da trave, uns 3-0 o Mirassol ali, tá 3-1, tava normal. Então, eu vejo a melhora. A melhora, você pode dizer assim, é a melhora do doente. Não significa que o cara vai sair da UTI, não. Isso. Não vejo a melhora da morte porque a gente está em início de temporada. Poderia ser se fosse no fim da temporada. Sim. Mas eu vejo a melhora, vou citá-las. Vojvoda não tem coerência ontem, mexe antes, não espera tomar gol para mexer. Também nem deu tempo, né? O jogo acabou, mas mexeu antes do que costuma mexer. Gosto disso. Fortaleza sofre, e aí você tem razão, Pepe, é factual. Fortaleza sofre, o volume de jogo é do Colo-Colo, a posse de bola é do Colo-Colo, você está coberto de razão nisso. Terminou o primeiro tempo com 70% 70%, de posse de bola. Mas acho que esse sofreu, o Fortaleza soube sofrer. Lado esquerdo ali, com Aquino e Cepeda ali pelo Colo-Colo muito forte. Se pegar o mapa de calor, o jogo tá todo ali. Mancuso desce, marca bem, sofreu. Vejo o Diogo Barbosa escapando 2, 3 vezes ali com muita força, fazendo ali essa gangorra, né, com o Mancuso fica, ele vai. Acho que isso é uma jogada pré-trabalhada. Então eu vejo melhoras. É o ideal, Armando? Não é o ideal, fazendo aqui a meia culpa, mas vejo sim um Fortaleza que melhora diante do que vinha entregando na temporada. E aí a gente vê uma melhora também, Wash, na volta do jogo no segundo tempo, assim, durante os poucos minutos que tivemos ainda de jogo, Fortaleza conseguiu ainda, como é que eu posso dizer, se equilibrar mais, sofrer menos do que estava sofrendo na primeira etapa. Você concorda com isso? Cara, sim, em termos de sofrer menos, sim, porque ele muda a formação tática, né? Dentro do primeiro tempo, é natural com a formação, mano, que ia sofrer. Não tinha como falecer um time propositivo, jogando com três volantes, 3 zagueiros, colocar o Martins como volante também, tá? 3 zagueiros, 3 volantes, e só a transição com o Marinho. Então era natural que o Colo-Colo ia ter mais a bola. E todo mundo sabia, inclusive ele. Então, se for fazer um recorte dessa temporada que o Armando falou, era o que se esperava. Agora, a gente tem que lembrar que o sarrafo, em termos de performance, está muito baixo. Tá. Né? A performance esse ano está baixa. Então, se a gente for comparar com esse ano, tá ok, mas eu acho que precisa evoluir. Precisa mostrar mais. Esse é o ponto mais interessante. Faz um jogo totalmente reativo no primeiro tempo e acho que quando o Fortaleza sobe as linhas e consegue tirar algumas bolas na saída de bola do Colo-Colo, acho que é o grande ponto que difere do ano passado. O Fortaleza era mais efetivo. Sim. Quando roubava aquela bola, ele conseguia pelo menos finalizar. Então roda a bola no Marinho, ele cai e perde. Não consegue ter efetividade e finalizar com coerência, enfim. Então eu acho que esse é o ponto dessa temporada. Acho que o Fortaleza, com a mudança tática, ele melhora, sim, no segundo tempo, mas eu acho que espero muito mais. Mas nesse momento eu acho que é muito mais ganhar confiança, sim, né? Ganhando o corpo, é natural, não vai ser. Não, a gente não vai esperar que no próximo jogo o Fortaleza vai arrebentar, ganhou um padrão. Não, vai ser uma construção, eu acho que pode ser que comece contra o Colo-Colo. Pegando um gancho, Pepe, esse subir as linhas, eu acho que é uma explicação clara, né, Washington? Porque é muito pouco quando tu faz gol contra o Souza pressionando alto, gol contra o Fluminense pressionando alto.
A bola do Marinho, a chance mais clara pressionando alto, Exato. significa que tu não produz mais nada. Exatamente. Tu só faz gol quando é assim, porque tu não tem força para construir. Como a gente conversava aqui no off, a questão da ausência de um meia, né? Eu acho que faz falta do meia que chega ali no meio do campo, receba aqui de costas, vire o jogo e olha assim pra frente e consiga distribuir todo o jogo. Cara, e é muito contraditório quando a gente fala o meia. Acho que assim, cara, tem no elenco, né? Tem no elenco. Se vai produzir, se não vai. Cara, dá minutagem. Dá o Kevin. Por que o Kevin não joga? Eu quero entender por que o Kevin não joga. Tu tá precisando de um cara da posição. Tu prefere trabalhar com 3 volantes, né? Tu mata o Sacha, porque o Sacha ele quer fazer uma função igual do Hércules, que não tem característica. Não. Então, pô, tu tem um Kevin, tudo forçou com o Pochettino, tem que tentar do Caleb, força com o cara. Um cara que já mostrou resultado de performance dentro de campo. Então, tem coisas que o torcedor precisa entender. Você tem o Rossetto também, que uma hora foi titular e consegue agregar. E aí, do nada, o Rossetto é relacionado, mas vem um Paul de titular. Então, essas perguntas, a gente não consegue encontrar coerência nas respostas. Acho que é muito disso. Tem medo de ligação dentro do elenco, acho que não vai buscar, né? Não tem mais como buscar dentro do mercado. Cara, tenta jogar, tenta ter mais jogabilidade. Acho que o Voivoda tem pecado muito nessas escolhas e na insistência em algumas peças. Armandinho, se fosse pra mudar alguma coisa na escalação de ontem e também do próximo jogo que vem aí, o Internacional, você mudaria principalmente nessa questão do meio campo? Para ontem, não. Eu acho que o Washington falou, foi muito feliz, quando aquilo ali era anunciado. Quem estudou o jogo, o torcedor, todo mundo esperaria um volume grande e o Fortaleza precisava se defender. Então, a trinca que corria feito doido ali, marcando, eu acho que era a tônica da partida. O trio de zagueiros altos, ganhando tudo de cabeça ali por cima, você vê que as bolas que eles chegam com perigo foram jogadas ensaiadas ali, mas tudo muito controlado. Então, para ontem, não. Para o restante da temporada, sim, é a tal da coerência. A coerência que o Washington fala não é aqui, na fala dele deixou transparecer isso, ele está dizendo que com o Kevin vai resolver, não. Exato. Mas tenta o óbvio. Tenta o óbvio. Tenta o cara que está mais perto da característica. Porque se tu esperar do Sacha, do Martins e do Paul uma pifada, uma caneta e um gol, aí tu vai esperar até o dia de São Lucas. A centroavante vai morrer de fome. E o que é mais incoerente, né? O Gaston, ele erra uma, vai no outro jogo é titular. Erra duas, no outro jogo vai titular é 3. O Kevin acerta, faz gol, joga bem e é banco. Não é nem relação. Cara, tem coisas que... É difícil mesma coisa entender. do Paul também, né? Então é difícil entender. Eu acho que ele gosta de assumir isso. Cara, eu quero assumir a pressão. Se der certo, eu sou rei. Se for errado, você tá achado aqui como É o burro. famoso Então, tiro no escuro também. É isso. Agora sim, toda a pressão desse jogo contra o Colo-Colo tinha realmente aquele clima de Libertadores de antigamente. Aquela pressão da torcida tá em cima, de jogar objetos dentro do gramado. A gente viu o Daverson com um isqueiro na mão, disseram que teve garrafa de uísque. E aí a gente teve toda aquela situação dentro do gramado e também do lado de fora. Armandinho, você acha que ali faltou também algum pulso firme da Conmebol depois que terminou o jogo, assim, que eles suspenderam durante um tempo? Eu tava falando com o Igor, vou pegar aqui o sobrenome do Igor aqui, Igor Holanda. O Igor tava no estádio e passou informação super importante, Washington. O atropelamento, as mortes, o fato ocorreu antes do jogo. Sim. Quando você pega o primeiro tempo e diz, cara, a torcida do Colo-Colo fazia uma festa dentro do estádio. Sim, fazia. Se vocês lembrarem, cantando, pulando, a informação chega no segundo tempo. E muda tudo. E muda tudo. Quando a informação chega, ou seja, que é uma dedução minha, ocorreu o fato, não morreu na hora, levou para o hospital, tentou ali, cara, deu errado. Infelizmente, os jovens, né, adolescentes vieram a óbito. Aí o estádio, quem já participou, PP, Washington, eu já participei de um Fortaleza e Atlético Mineiro, estava na arquibancada. Quando caiu um torcedor do Fortaleza lá embaixo, não tem mais clima, é impressionante. Amanda, tu conhece aquele cara? Não conhecia, tu já viu? Nunca vi na vida. Mas a gente sente um sentimento mas pesa, de... Cara, pesa muito. Você fica, puxa, meu Deus, o que é que a gente ainda tá fazendo aqui? Acaba esse jogo, vamos embora. E eu tenho certeza que o sentimento de todo mundo ontem, ali dentro do estádio, era esse, né? Então, que não justifica, claro. Sim. Só estou dizendo, narrando os fatos e os acontecimentos, mas que deixa todo mundo muito triste. O torcedor do Fortaleza se sente muito exposto. Não teve escolta, gente.
na volta Mas aí também tem um ponto muito importante que a gente tem que também avaliar tudo, que o problema dos torcedores do Colo-Colo era com a polícia, e não era com o Fortaleza em si. Tem muito da questão desse ponto também. Vejo coerência, porém eu já fui ao Monumental lotado e voltei escoltado pela polícia. Eu sei qual é a sensação de tu estar escoltado e tu não estar escoltado. Com toda certeza. Então assim, vejo coerência no que você fala, porém o que o torcedor do Fortaleza tinha a ver com isso? Os caras voltaram sem escolta nenhuma. Então, muito grave. E eu não sei se isso é 100% verdade, tá, BP? Porque se a gente for pegar, existe uma rivalidade sul-americana, existe uma situação do Lucero. Não, tô dizendo assim, mas é coerente, é coerente. Não, eu digo no sentido de isolar que o Fortaleza, tipo assim, que eles invadiram e não iam pro torcedor do Fortaleza, lógico, que não ia jogar. Eu acho que sim. É tanto que no primeiro tempo eu vi vídeos, a torcida do Colo-Colo invadindo o torcedor do Fortaleza. Então, existiu essa situação do falecimento, obviamente, mas toda a conjectura que teve da rivalidade também potencializou a tudo isso acontecer. E aí o Armando falou uma coisa muito bacana, que a Conmebol ainda tentou voltar com o jogo, que isso é muito triste. Não tinha mais clima. É demais. Não tinha mais clima. Portanto que a CBF também enviou o pedido, lógico, com todas as regras da Conmebol, querendo também a vitória do Fortaleza por 3-0, os 3 pontos que são importantes, mas eu acho que nesse caso não vale tanto a pena. Assim, tem toda a questão da competição, mas tem coisas que a gente pode também relevar. Você foi cirúrgico, Pepe. Parece meio paradoxal, mas eu acho que com o Twitter que eu postei ontem diante do sentimento que eu estava, a Conmebol deveria ser a primeira a ser punida. É absurdo, porque é o órgão que regulamenta, é o órgão que dita as regras, parece absurdo, mas diante do que aconteceu, cara, a impressão que dá quem tá com a caneta na mão nunca esteve no estádio, não sabe. A gente tá relatando uma coisa que a gente já passou por isso. Sim. E a gente sabe o que é que a galera que tá lá sente. Os atletas, cara, Fortaleza, vamos botar aqui uma situação. Fortaleza passou pela situação com o Sport. Sim. Passou, o filme volta. Boa parte do elenco, né? Boa parte do elenco, o filme volta. Então, se você fica, puxa, será que eu vou ser agredido? Os caras saíram correndo ali, numa cena absurda. Desespero. Lógico. Então, assim, quando a entidade tenta voltar, e aí chega a questão do abandono, né? Teve um momento ali da transmissão. Cara, abandono ou não abandono, eu acho, Washington, que o abandono, PP, fica claro quando alguém não quer voltar. O outro tá aqui, tu não quer voltar. Nem Colo-Colo, nem Fortaleza. Queria voltar a campo. Concorda com isso também, eu acho? Sem dúvida. Eu acho que a Conmebol, as oportunidades se mostram para a Conmebol tentar, a gente tentar enxergar como uma entidade séria, né? Mas diante de uma postura dessa, diante de toda a situação, né? E não desde é só fora. Dessa situação, a gente vale ressaltar muito disso eu digo também. assim, a bola é levantada para a Conmebol. Putz, Conmebol, agora você vai, de fato, né, ser o que a gente espera por se tratar de Conmebol. E aí ela se manifesta uma situação que ela suspende provisoriamente a partida com a possível retomada. Cara, não tem como. Sim, não existe. Impossível. Então, de fato, acho que tá tudo forçou, errado, né, cara? Forçou, olha, volta. E eu acho que não só o Conmebol, se a gente trouxer toda essa confusão política que tem no CBF, eu acho que justifica como é que tá aqui o futebol brasileiro, o sul-americano tirando o argentino, né? Consegue, de fato, ter um crescimento, mas justifica o nível técnico de toda essa bagunça política aí, tratando de Conmebol, CBF, enfim, absurdo, né? Em todos os sentidos, a gente lamenta, né? Em nome aqui do Arquibancada, lamenta tudo que aconteceu, né? Inclusive, né, tanto para as famílias das crianças falecidas, como dos próprios jogadores, né, que passam por uma situação dessa. O torcedor que saiu daqui, né, mano, para ir para lá, inclusive com conhecidos também, não deve ser fácil, enfim, a gente lamenta aí todo esse episódio e que a gente espera que seja o último, mas, cara, se tratando aqui de futebol sul-americano, infelizmente, acho improvável ser o último. Agora, virando a chave já para falar de Internacional que vem pela frente. Depois de tudo isso, o Fortaleza volta para a capital, tentando ainda reencontrar o futebol que tem. A mudança no meio campo que a gente falava até agora há pouco, você faria nesse jogo contra o Internacional? Faz todo sentido. Aí, para esse jogo, sim, para um jogo onde o Fortaleza, quando apitasse, ele seria extremamente pressionado imediatamente, assim que o apito soasse em campo, aí eu acho que ele deveria ser mais reativo mesmo, né? A gente já esperava. Para o Inter, não. O Inter é um time que joga e deixa jogar, é um time que se expõe, é um time que você pode espelhar. E aí você ficar muito preso, eu acho que é um prelúdio de vou só esperar a hora que eu vou sofrer o gol. Vai ser com 5, com 10, com 15, com 20, qual é a hora que eu vou sofrer o gol e eu vou perder o jogo. Então, sim, dentro de casa precisa arriscar um pouco mais. Tem que respeitar o momento do Inter. É muito bom.
vem numa sequência muito positiva e performando, não só ganhando, mas performando, entregando bons resultados e convincentes. Acho que o Fortaleza precisa ser mais agressivo numa partida como essa. O Osh acha que reencontra um futebol já um pouquinho melhor do que foi no jogo contra o Colo-Colo? Cara, como o Armando falou, característica de jogo diferente, né? Em casa, de fato, o Inter ressaltar o trabalho do Roger, apesar de eu, tecnicamente, não gostar, né, da forma como ele enxerga o futebol, mas ele vem fazendo um baita trabalho invicto na temporada, né? O Inter com peças, né? Jogando muita bola, Alan Patrick. Eu acho que talvez, acredito, o Inter fez um jogo também muito bom de Libertadores ontem, acredito que ele vai poupar para domingo, né? Existe uma viagem gastante para cá, não acredito que ele vá com os 11, vai ser um time misto, eu acho que isso sim é um alento. Também acredito que o Voivoda deve rodar, né? Porque uma viagem, um jogo desgastante. Mas é um jogo que o Fortaleza vai precisar propor um pouco mais. É uma chance de realmente reencontrar esse futebol e seguir bem na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora sim, vamos para o nosso intervalo, porque na volta, aí sim a gente vai falar de Ceará, que o adversário como mandante tá invicto, tá nessa temporada. Não sai daí que a gente volta já. Aqui bancada na Band de volta para falar de Alvinegro de Porangabuçu. O Ceará quer voltar a vencer fora de casa nessa temporada e pela frente tem um jogo difícil, tá? Como é que você pensa que o Ceará pode se portar nesse jogo hoje? Cara, eu acho que o Ceará, estilo Léo Condé, né? Acho que tem que fazer ali, entender, mesmo contra o Juventude, que é o time que vai disputar no mesmo bloco ali de permanência, acho que jogando fora o Ceará tem que entender ali que vai ser um time muito parecido com como foi a primeira rodada. Né, contra o RB, um time consistente, até fazer 2-0, na verdade, né? Um time consistente no meio de campo, trabalhando de forma reativa, e aí talvez esse é o grande ponto, né? Ele não vai ter, talvez, as peças suficientes para fazer um jogo reativo. Ele perde o Fernandinho, né, que é um cara que dá esse extremo, essa velocidade de profundidade do lado esquerdo, e provavelmente ele vai trabalhar com o Ailon. Também já perde um pouco essa característica de sair em transição rápida. Mas é um jogo dificílimo, né? Sempre é muito difícil jogar lá. Juventude se mantém dentro da Série A, fazendo valer o seu dever de casa, seu mando de campo. Mas acredito que o Ceará precisa, principalmente nesse começo de temporada, não de Juventude, mas alguns times que poupam alguns titulares, por estar dividindo competições importantes, é o momento do Ceará pontuar. Fazer uma gordura, eu acho que esse começo de temporada é muito importante, pegando a confiança, né? Que o Ceará vem a fase boa que vive. Exato, de campeão cearense, né? Vem de fazendo 2 jogos, né? Ok, né? Contra o Grêmio. Achei que foi um jogo muito mais efetivo, mas foi um jogo muito de transpiração, competitivo, né? O Ceará foi feliz nas finalizações. O Grêmio também teve chance, mas contra o Juventude, eu acho que vai ser típico a tônica dos outros jogos. O Ceará vai sofrer sim, né? Tipo, o Léo Condé, que ele gosta de falar, tem que saber sofrer. Não sei se o torcedor aguenta, né? Mas vai sofrer bastante, o Ceará vai sofrer bastante, vai ser pressionado, mas vai precisar ser efetivo como vem sendo. Então, acho que dentro da estratégia do Léo Condé, tá bem encaixadinho aí para tentar fazer um bom jogo. E é isso que eu gosto de bater na tecla. O Ceará hoje é um time competitivo. Sim. Então isso dá confiança e dá o respaldo pro torcedor acreditar que o Ceará pode sim trazer um bom resultado de lá. E você falou algo importante que são os desfalques. No caso, já falou do Fernandinho, que passou por uma cirurgia no ombro durante essa semana, mas 3 não embarcaram. São eles: Matheus Bahia, o Nicolas, que são 2 laterais esquerdos, e o Mugni, camisa 10 do time, que também vinha demonstrando um bom futebol durante esse início de temporada. E aí, Armandinho, o que é que você faria sem 2 laterais? O Fernandinho pode esquecer, né? Vamos pensar agora no retorno do Pedro Henrique. O Pedro Henrique, a gente viu falando também na semana passada vamos esperar sobre isso. Vamos esperar no retorno do Pedro, que vai com certeza, teve um bom momento ali de início da temporada. Cara, a gente conversava aqui no off também, a lateral esquerda, pelo amor de Deus, os 2 machucam. Então o cara pensa vamos mudar o esquema, vou botar alguém da base, vou buscar uma solução. E são coisas que ocorrem dentro da competição longa, né? São normais, né? O Fortaleza passou por isso com o Brits e Tinga, machucou ali todo mundo, bora trocar, bora ver o que é que faz. Aí o Mancuso caraca, e você fica sem saber o que fazer, você tem as opções, mas você vê dando errado. Isso mostra que uma competição longa, o Ceará precisa de peças. Precisa da estratégia também do treinador. Isso, e precisa saber mexer, saber sofrer diante dessas ausências. Juventude, como eu enalteci aqui várias vezes o trabalho do Juventude ano passado,
por ser a equipe com menor investimento, o menor, o último da régua, time que menos teve dinheiro disponível nos cofres e fez um trabalho muito bom, permaneceu. Armando brigou ali até o fim, pô, certo, mas ficou, concluiu o objetivo, né? E agora dá a sequência do trabalho. Como é difícil esse jogo nas Serras Gaúchas, o Ceará vai para uma partida importantíssima e acho que precisa. O tabu, ele existe para ser quebrado, né? Justamente. Um momento muito bom para conseguir os 3 pontos. E aí, falando desse tabu, o Juventude nessa temporada está invicto. Já são 7 jogos disputados, 7 vitórias dentro de casa, algo que é também muito importante, muito difícil também de se quebrar, porque a confiança do Juventude dentro de casa também é muito grande. Poxa, o que é que você faria para, assim, realmente motivar o time, montar na sua estratégia pro Ceará sair com os 3 pontos nessa rodada? Olha, a motivação é já natural pela confiança que o Ceará vem exercendo aí nesse ano, né? Sim. Essa continuidade de trabalho, performando, ganhando títulos, isso já dá uma motivação e uma confiança que é um fator importante para o jogador. Agora, a estratégia, como o plano de jogo vai ser montado, acho que o Condé tem uma grande dor de cabeça, né? Tem. Porque ele tem um lado esquerdo que ele perde total, tanto seu lateral quanto seu ponta, né? Acho que o Bahia e o Fernandinho faziam uma dobra muito interessante com profundidade, Sim, auxiliando o Pedro Raul, né? O Pedro Raul já fez alguns gols com o cruzamento do Pedro Sim. Raul, fazendo essa dobrada com o Fernandinho, perde total o lado esquerdo. Primeiro, ele vai ter que improvisar alguém lá. Isso já é uma coisa que já muda o esquema. Até porque o Condé, ele é conhecido por ter aquela base daquele Encaixar, time, né? e ter aquilo ali. Pronto, ele vai alterar, como você falou, vai botar alguém ali para fazer aquela função. Então, assim, muda o esquema. Tu não tem dúvida quanto a mudar o esquema. Cara, assim, são 2 dúvidas. Eu acho que ou ele vai improvisa Rafael Ramos, Sim, lateral de é ofício, possível. ou ele pode ir com o William Machado, que jogou contra o Náutico no Sim. segundo tempo de lateral esquerdo. Perfeito. Então ele pode colocar o Éder ali com o Marcos Vitor para fazer dupla com o Ramon e traz o William Machado, faz um 3 zagueiro, mais ou menos, ele fechando o lado esquerdo e não apoiando tanto, né? Sim. E aí libera aqui o ponta que ele vai colocar, e aí talvez encaixe o Martínez, por ser um Perfeito, jogador mais por ser um rápido jogador do de que o velocidade. Ailon, ok? Porque se tu colocar o Ailon aqui para jogar com um zagueiro improvisado, tu vai matar o Ailon. Vai, Sozinho, porque não vai ter correr muito ultrapassagem, e, não vai ter enfim, dobrado. sim. Então, ou tu traz o Rafael Ramos com a perna investida, enfim. Eu acho que as duas saídas ali, olhando assim em termos de elenco. E tu perde o cara que hoje é o cara mais regular dentro do elenco, que é o Lucas Mugni, né? Sim. É o cara que é o maestro do time, é o Sim. cara que tem uma progressão, que arma, enfim, que pisa dentro da área, o cara da cobrança de falta também. Tu perde esse cara e tu tem jogadores com potenciais de crescimento, mas que não ainda chegaram fazendo acontecer, que é o caso do Rômulo, que vem com uma expectativa muito grande E ainda não deu resposta e não suficiente, deu. né? Então eu acho que o Ceará perde 2 pilares importantes, tanto seu lado esquerdo como o meia, e aí o Léo Condé vai ter que quebrar a cabeça, mas é isso, cara. Série A é dessa forma, dificilmente você vai repetir seus 11, vai ter que rodar por contusão, por cartão, por condicionamento, faz parte. E aí por isso que a gente tem que frisar. Elenco é muito importante, né, nesse Sim. momento. Precisa estar o elenco muito homogêneo. O Ceará tem uns 11 muito competitivo. Vamos ver agora, a partir do momento que roda, como é que o Ceará vai conseguir performar, se vai manter a mesma linha de performance. E como o Armandinho falou, tabu existe para ser quebrado. O Ceará não vence o Juventude dentro de casa, jogando no estádio Alfredo Jaconi. E aí a gente também tem a questão de pensar em todas as estratégias possíveis, inclusive o voo fretado. Muito importante para os jogadores, né, mano? O voo fretado, ele se caracteriza principalmente as Serras Gaúchas, o Rio Grande do Sul, ele fica no extremo oposto, né, do outro lado do país. Então, não existem voo comercial diretos, né, que você tem que parar. Pensando em tudo isso e já no jogo de volta, faz todo sentido. Por quê? Porque você prepara muito bem para jogar contra o Juventude e é um jogo aí que traz muitas nuances, né, um jogo que tem o tabu. O Ceará pode se peitar, encarar, olhar o Juventude aqui de olho no olho, porque é um time grande, Sim. pode enfrentar o Juventude, vou pra cima, vou ganhar. Por outro lado, a sequência do Juventude é muito boa, então você pode fazer a meia-culpa aí, cara, não vou tanto, vou esperar aqui os primeiros 15 E minutos. o Juventude a gente ainda tem que ver também o recorte, porque no início da temporada foi eliminado da Copa do Brasil e caiu nas semis do estadual. E aí, vence a estreia, mas perde na rodada passada. Como é que fica também o psicológico do time de Juventude para essa partida também? Eu acho que vai ser difícil porque dentro de casa Sim. tem o fator clima, tem a sequência, tem a continuidade de trabalho, tem esse fator do tabu que, queira ou não, mexe um pouquinho, que os caras querem defender. Acho um jogo bom e o Ceará, assim como em Bragança Paulista, precisa pontuar. É um time competitivo, vai brigar forte, pontuando, tá tudo certo. Wash, e aí, pensando já nesse duelo, como é que você montaria a sua equipe para esse jogo? Cara, eu iria com o Rafael, tentaria mudar
pouco, assim, em termos de esquema, né? Se mudar de um jogo pro outro, para 3 zagueiros. Eu iria com o Rafael, mesmo não gostando muito, mas talvez... É o lateral de ofício, né? Mesmo com perna investida, pode ser que prejudique um pouco ali. E na questão do Lucas Mugni, cara, eu acho que quem tá pedindo passagem é o próprio Matheus Araújo, né? Por mais que o Léo Condé enxergue ele um pouco mais recuado, mais de um camisa 8, mas o Matheus Araújo tem performado melhor que o Rômulo. Então, se for por meritocracia, eu acho que chegou o momento do Matheus de ele entrar e titular e vamos ver como é que ele se porta aí como titular de camisa 10, já que ele surgiu no Corinthians como um meia de ligação, um meia armador. Então, acho que é o momento dele, né? Vem confiante, fez um gol. Eu, mais ou menos, e aí o restante é a base que vem jogando. Do lado esquerdo, eu falei, eu acho que ele vai de Ailon, né? Então, o restante do time é a mesma base aí que o Léo Condé gosta de permanecer. Já que falamos de tudo, vamos pros palpites, que eu tô nessa. Sem massagem, Armando. Quanto é que tu dá aí pro Fortaleza e Internacional e também para Juventude e Ceará? É pra cravar? Crave. 2x2, então, Fortaleza e Inter. Tá confiante assim? 2x2, filho? 2x2. E tu? Cara, acho que 1x1. 1x1? Acho que é empate. Rapaz. Eu acho que é por aí. Enfim, mas jogo que qualquer resultado pode acontecer. Imprevisível. Eu sou intermediador, então eu fujo dessa. Então, ó, e aí pro Juventude e Ceará também? Começando por você, Wash, como é que você acha que vai sair esse resultado? Cara, 0x0 esse jogo. 0x0? 0x0. Acho que vai ser um jogo amarrado. O Ceará vai Bem, sofrer cara, bastante. o pior que tá com cara disso. É porque eu acho que o Ceará perde muito poder ofensivo, cara. Assim, o Ceará eu acho que vai chegar, vai produzir muito pouco, vai sofrer bastante, vai segurar ali numa retranca 0x0. Tu não aposta na vitória não, mano? Vou subir um degrau. Como ele pegou o 0x0, eu vou pro 1x1. Fortaleza, muitos gols, poucos gols lá, eu tô com ele. 0x0, mas vou de 1x1. Por quê? Justamente pelo jogo truncado, o Ceará não vai ter muitas opções propositivas, vai tentar dificultar, vai tentar compactar ali o meio do campo. O Juventude é muito competitivo, vou de 1x1, pra não dizer o 0x0, como eu já fui de 0x0. Eu não vou fugir não, eu vou falar. Eu acho que Fortaleza Internacional, vou voltar logo aqui. Fortaleza Internacional, eu vou botar 1x1 também. Tô nessa. Fugiu. Nessa porque tá complicado. Tá complicado. No Ceará eu acho que ainda aposto no vitória. 1x0 ali, tá bom. Caiu o tabu. Caiu o tabu, 1x0, 3 pontinhos pra voltar pra casa. Eu acho que tá bom. Concorda, não, 1x0, tava ótimo, de bom tamanho. Vai jogar com o Vasco terça-feira. Terça-feira, com todo respeito também ao time do Vasco, mas, cara, dificilmente, se o Ceará for inteiro contra o Vasco, dificilmente o Ceará perde esse time do Vasco aí. Sim, assim, não tô zicando não, tá? Mas analisando performance... Se chegar na Claramente terça-feira... Ziqueira. Se chegar na terça-feira, você, ó, já pode chamar. Futebol tudo pode acontecer, mas esse time do Vasco, Jesus. Tá na forca, cara, ele tá Jesus. complicado lá, tá? Então, gente, o Principalmente Aqui do Cali. Bancada foi maravilhoso. Muitíssimo obrigado, Randinho. Wash também. Valeu. A gente volta também na próxima semana, falando muito mais do nosso futebol cearense, Série A do Campeonato Brasileiro, para repercutir também essa rodada que tem pela frente. Um abraço e muito obrigado por estar acompanhando a gente.